Glória a Deus. Você já pode começar dando aí os primeiros glória. Você já pode começar adorando a Deus, agradecendo, pegando a sua Bíblia e abrindo no livro do profeta Isaías. Deus vai falar conosco. Aleluia. O Espírito Santo vai trabalhar em nosso coração nesta noite. Muitas coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes sairá um renovo. Aleluia. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, irmãos, com alegria. Vamos entrar na presença dele, adorando, glorificando, exaltando, entregando o melhor que você tem para Deus. Amém?
é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia. A paz do Senhor a toda a igreja. Vamos orar. Vamos estender aí as mãos, vamos nos unir em oração. A Bíblia fala que um dos segredos da igreja, lá no começo, em Atos Apóstolos, para que a igreja pudesse ser fortalecida no Senhor, era a perseverança na oração. Era um dos perseverança na oração. Continue orando. Fala para quem está do seu lado, fala, continue orando. Continue orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e nós te glorificamos, porque a tua presença foi gloriosa no meio desses louvores, Senhor. Aleluia. Nós sabemos que o Senhor está aqui, e o Senhor está aqui para poder nos alcançar e nos abençoar, Pai. Há uma diversidade tão grande aqui, meu Deus, de necessidades. Cada um veio à tua casa com uma situação, meu Deus. Um precisa de cura, o outro precisa de libertação, o outro precisa de paz, um precisa de alívio, meu Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus, meu Pai, e o Senhor pode alcançar a necessidade de tantos quantos de ti precisam, Senhor. Estenda as tuas mãos e alcança a nossa vida nesta hora, Deus. Em nome de Jesus, guarda a tua igreja, Senhor, de todos esses movimentos espirituais que estão acontecendo nesse mundo, meu Deus. O inimigo que se levanta, Pai, trazendo tantas perturbações, tanta insegurança, meu Deus, tanta injustiça, meu Pai, tanta doença, tanta praga, tanta peste, meu Deus. Mas nós te pedimos, somos teu povo, Senhor. Nós não temos a ninguém, meu Deus, que possamos buscar, que possamos esperar. Nós só temos o Senhor, meu Deus. Os nossos olhos estão, meu Deus, voltados para o céu, meu Deus. Nós não estamos mais colocando nossas esperanças neste mundo ou nessa terra, Pai. A nossa esperança está no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Venha nos preparar, meu Deus, para todos esses momentos que nós temos de enfrentar, meu Deus. Que nós possamos fazê-lo na fé, não na emoção, meu Deus, nem tampouco, meu Deus,
na falta de estímulo, na tristeza, na angústia, mas venha nesta noite nos abençoar e nos fortalecer, de maneira que a nossa fé, meu Deus, tenha sentido, Pai, de que a nossa fé, ela seja prática, ela seja verdadeira, ela seja atuante, meu Deus, que não seja uma fé religiosa, uma fé moral, uma fé, meu Deus, morta, mas que a nossa fé, ela esteja mais viva do que nunca, Senhor. Que as dificuldades sejam para nós, meu Deus, como uma experiência diante de Ti, meu Deus, porque tudo passa a tempestade, passa a doença, passa as pragas, passa tudo, passa o céu, passa a terra, só não passa a Tua palavra, Senhor. Tua palavra, ela é poderosa, Pai, e nós nos apegamos nela, Senhor, nos asseguramos nela e nos sentimos abrigados, seguros e abençoados, meu Deus. Tudo que precisamos é que o Senhor continue falando conosco, meu Deus, e continue direcionando os nossos passos. Em nome de Jesus assim oramos. E eu quero que a igreja repita assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Aqueles que esperam de Deus nesta noite, pode aplaudir e glorificar a Deus. Ele está aqui conosco. Jesus está aqui conosco. Aleluia, aleluia. Sinto sua presença, meu Deus. Glorificado seja teu nome. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Vamos meditar na palavra de Deus que está lá na carta aos Hebreus, Novo Testamento. Carta aos Hebreus. Uma carta que tem um autor desconhecido, mas é uma carta que traz muita revelação acerca dos mistérios de Deus, traz muito ensino prático de uma vida cristã abençoada, né? E nós vamos estar meditando no capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver sem a sua Bíblia, pode procurar alguém ao lado que tenha, para você poder acompanhar a leitura da palavra. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Glória a Deus. A mensagem desta noite, que o Espírito Santo traz ao nosso coração, ela é com o propósito de que você possa fazer uma consideração. E essa consideração está aí no versículo de número 3. Você deve considerar
atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Talvez você esteja enfrentando uma oposição. Talvez você esteja enfrentando aí o pior momento da sua vida. Ou quem sabe uma experiência que já vem de longo tempo cercando você, e você enfrenta constantemente essa dificuldade, essa resistência, essa oposição. Então, a palavra de Deus está dizendo que você deve considerar não a sua oposição. Ela não é parâmetro, ela não é referência, ela é um problema, ela é algo que o inimigo levantou no meio do seu caminho, mas não é ela que você deve considerar, não é nela que você deve focar, não é nela que você deve esbarrar, porque se você observá-la, se você calculá-la, então ela vai sobressair sobre a sua fé. Então a Bíblia fala que diante de toda a oposição que possa se levantar, o segredo de você vencer é você considerar atentamente aquele que suportou uma oposição muito maior do que a sua, que é Jesus Cristo, né? E você fazendo isso, considerando a oposição que Cristo enfrentou, considerando a oposição que Cristo viveu, então você deve desprezar, você deve anular pela fé toda a oposição que se levanta contra a sua vida, né? E de que maneira que você faz isso? Não se fatigando. Você não pode cansar. Nunca diga, estou cansado. Nunca diga. Você não pode cansar. Você não pode se abater. Se você espera vencer, se você espera sair do outro lado, então você tem que se fortalecer. Amém? Nunca se canse, nunca se fadigue, de maneira que venha desmaiar, olha aí, a sua alma, né? Tem gente que passa por esse processo, né? A alma, ela chega a desmaiar, né? A pessoa está de pé, mas ela está morta, né? Ela está de pé, mas ela não está mais enxergando nada. Ela está de pé, mas ela não está mais sentindo nada. Ela está de pé, mas ela não tem mais esperança nenhuma. Tudo isso vai passar. Jesus Cristo está aqui para te abençoar. Aleluia. Então veja que a palavra de Deus, ela fala que a gente precisa sempre considerar a experiência de Cristo, porque é nela que nós somos curados, é nela que nós somos sarados. O versículo de número 2 fala assim: olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz. Vamos falar um pouquinho sobre a cruz? Primeiro eu quero dizer para você que a cruz, muito embora hoje ela esteja muito comum nas igrejas do Senhor Jesus, mas ela nunca foi um símbolo do Evangelho, tá? A cruz nunca foi um símbolo da obra de Jesus Cristo, né? A cruz nunca foi um símbolo da Bíblia. A cruz, ela sempre foi um símbolo religioso. A religião sempre usou a cruz, mas a fé, ela nunca fez uso da cruz. Haja visto que você deve ter aí, por exemplo, em muitas Bíblias, né, na capa, deve ter aí, por exemplo, um dos símbolos que é do Evangelho, que é o peixe, né? Não sei, você tem aí na sua Bíblia, aí na capa dela, um desenho de um peixe, né? Então, o peixe foi sempre um símbolo do Evangelho, né? A pomba sempre foi um símbolo do Espírito Santo.
O fogo sempre foi um símbolo do Espírito Santo, que tem tudo a ver com a obra de Cristo. Mas a cruz não, porque na verdade a cruz, desde o livro de Deuteronômio, diga Deuteronômio, depois em casa você pode ver, né? Em Deuteronômio, lá no capítulo de número 21, você pode observar lá, que lá no capítulo número 21 vai dizer que a cruz é maldita. E é por isso que Jesus foi pendurado nela. Toda pessoa que era amaldiçoada pelas pessoas, morriam na cruz. Então Jesus foi amaldiçoado pelos judeus, Jesus foi perseguido pelos judeus, e por isso que ele recebeu então a pior das condenações de morte, que era a morte de cruz. Então, na verdade, a cruz, ela, ao invés de ser símbolo do evangelho, que é de boas novas, ao invés dela ser símbolo do reino de Deus, que é o reino de paz, de justiça, de alegria e de salvação, a cruz é sinal de maldição. Por isso que nós não fazemos o chamado sinal da cruz, né? O religioso faz o sinal da cruz, né? Ele passa na frente do hospital, ele faz o sinal. Ele passa na frente do cemitério, ele faz o sinal da cruz. A pessoa entra para jogar um jogo, ele faz o sinal da... E tem uns esganados que ainda faz 3, 4, 5 vezes, né? Não é isso? A pessoa não sabe, mas na verdade ela pensa que na linguagem religiosa, eu vou usar a linguagem religiosa, ela pensa que ela está se benzendo, né? Mas na verdade ela está se amaldiçoando. As igrejas de Cristo, elas não carregam sobre elas o sinal da cruz. Não temos cruz, não temos cruz. O nosso Salvador foi pendurado numa cruz, mas ele saiu da cruz. Nós não fazemos campanha da cruz, campanha da cruz vazada, campanha da sombra da cruz, nós não fazemos, porque a cruz é maldita. O nosso Jesus era a bênção. O nosso Jesus é que foi enviado por Deus, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Mas como não o receberam, penduraram ele na cruz, escreveram em cima, INRI, que quer dizer Jesus Nazareno, rei dos... Eles crucificaram o rei dos judeus, mas eles não sabiam que eles estavam ali a um passo de ver a ressurreição do Salvador do mundo. Jesus é o nosso Salvador, né? E é por isso que nós não temos cruz em casa. Não temos cruz lá no quarto, na cabeceira da nossa cama. Nós não temos. Nós não temos cruz na porta. Nós não carregamos cruz, nem de madeira, nem de ouro. Nós não carregamos. É maldição, está na Bíblia, né? Nós não penduramos cruz no retrovisor do nosso carro. Nós não fazemos. Nós não amaldiçoamos nada daquilo que temos. O nosso Jesus foi colocado lá. Entendeu? Então, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus, ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou mas ele não usou a cruz. Jesus não usava a cruz. Jesus não expulsava os demônios fazendo o sinal da... Você viu isso? Nunca viu. Jesus não abençoava ninguém colocando na testa o sinal da... Não. Jesus em momento algum ele fez sobre ele o sinal da... E ele nunca ensinou os apóstolos para que os apóstolos ensinassem a igreja, para que a igreja usasse a... De onde será que veio isso? Pergunta para quem estava, de onde será que veio isso, pessoal? Então, a cruz, segundo a Bíblia, ela é aquele nosso
aquele nosso problema. Quando a gente tem um problema, a gente fala assim: puxa, eu estou com um problema. O outro fala assim: puxa, eu estou carregando uma cruz. Quando a pessoa tem uma situação difícil, quando a situação ela está assim, né? Ela está opressora, então o que ela faz? Puxa, olha, a minha cruz está pesada. Ela fala. Então cruz é coisa boa, pessoal? Não, cruz é problema. Cruz é maldição. É que a gente não liga, né, a nossa consciência e tornando ela materializada na nossa fé. Por isso que as pessoas, então, elas sabem que a cruz é maldição, mas usam de maneira errada. É como se você comesse com a faca e cortasse com o garfo, né? Mas a gente precisa orar para que Deus nos dê a sabedoria, para que a gente não venha se deixar enganar, e para que a gente possa, né, saber usar a palavra de Deus ao nosso benefício, não para que através da palavra de Deus a gente venha a ser prejudicado. Tem gente que usa a palavra de Deus e não usar a palavra de Deus acaba se prejudicando porque usa errado. É como uma pessoa que o médico manda tomar um comprimido, ela fala assim: nossa, se um é bom eu vou tomar 10. Não é isso? Então a palavra de Deus é a mesma coisa. Ela vem para nos abençoar, ela vem para nos corrigir, nos ensinar. Então a Bíblia fala que Jesus suportou a cruz. Mas será que só Jesus é que tinha uma cruz para suportar? Só Jesus é que tinha: agora eu estou na igreja, estou entregando minha vida para Jesus, e agora eu não vou ter mais problema, porque Cristo levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades, e eu agora vou ser só feliz, eu não vou ter mais problema. Não. O próprio Jesus que carregou a cruz, ele diz assim: no mundo, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês vão ter aflições, mas vocês não deixem, se abater pelas aflições, vocês não deixem ser vencidos pelas aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom? Olhando para quem? Ele fala: olhe para mim, porque eu venci e vocês vão vencer também. E vocês vão vencer também. Então todo mundo tem uma cruz para carregar. Todo mundo tem. E não em forma de abençoar, mas uma cruz que é pesada, uma cruz que é trabalhosa, uma cruz. Às vezes a cruz o marido às vezes chama a esposa de uma cruz a carregar, né? Puxa, eu tenho essa cruz aí para carregar. A esposa às vezes chama o marido, né? Eu tenho essa cruz aí para carregar. Às vezes os pais veem nisso nos filhos, né? Isso aí é a minha cruz, ó. Às vezes as pessoas têm numa enfermidade uma cruz para carregar. E é verdade. Tudo que é problema, tudo que é maldição é uma cruz. Mas será que está certo isso? Será que todo mundo tem uma cruz para carregar? Se você, por exemplo, abrir a Bíblia, abra aí, em Lucas capítulo de número 9. Vamos ver o que a Bíblia fala. Lucas capítulo de número 9, o versículo de número 23. Fala Jesus dizendo assim: ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se dia a dia tome a sua e siga. O que Jesus está dizendo aí? Tome a sua cruz, tome um madeiro, uma cruz. É isso que ele está dizendo aí, para a gente fazer uma cruz pesada e a gente todo dia colocar ela no ombro e seguir. Jesus está dizendo para a gente colocar uma cruz no pescoço e seguir. Jesus está dizendo para a gente colocar uma cruz no tornozelo e seguir Ele. Ou essa cruz aí significa os seus problemas? Se alguém quiser seguir após Ele, tome a sua
tome os seus problemas. Não fuja. Não fuja deles. Jesus está dizendo assim, ó, não fuja. Jesus disse assim, ó, eu não fujo deles. E se você quiser me seguir, você tem que aprender a viver como eu vivo. Você não pode fugir dos seus, você não pode ter medo dos seus problemas. Você não pode perecer, você não pode se fatigar, você não pode se cansar, você não pode se abater. Se você quiser me seguir, você tem que despertar. Você tem que dia a dia tomar a sua e seguir-me. Então, será que você tem uma cruz? Será que você tem um problema? O que eu faço? Pastor, eu não sei. Olha como que a gente fala, mesmo tendo a fé que nós temos. Pastor, eu não sei o que eu faço com o meu problema. Você já disse isso? Com certeza. Mas por que você fala assim? O que você faz com o seu problema diante disso? Dia a dia, você toma a sua e faz o quê? Segue a Cristo. Segue a Cristo, segue a Cristo, segue a Cristo. Ele é o salvar. Ele te salvará. Ele te libertará. Ele te abençoará. Então o que é para fazer? A cruz é para me deixar lá no serviço, porque a minha mulher não gosta que eu falo de problema de trabalho em casa. A cruz é para eu deixar aqui em casa, porque o meu patrão não quer que eu fale sobre os problemas de casa. Quer dizer, cada um vai largando a cruz em cada canto. A cruz de casa fica em casa, a cruz do trabalho fica lá, a cruz, pessoal vai acumulando no coração. Daqui a pouco a pessoa está depressiva, angustiada. Por quê? Porque ela não tem mais onde colocar a cruz. Ela não tem mais onde colocar problema. Ela já secou todas as possibilidades, porque ela já pegou a cruz dela, levou no amigo, mas o amigo falou assim, eu não quero saber dessa sua cruz aí não. Ela pegou a cruz dela, levou no parente, o parente falou assim para ela, eu não sei o que fazer com essa cruz não. Ela pegou a cruz dela, levou em algum lugar, e naquele lugar disseram assim para ela, essa sua cruz aí não tem solução. Por isso que a Bíblia está dizendo que quem tem cruz tem que pegar a sua cruz dia após e seguir quem tem solução. E quem tem solução é Jesus. É Jesus que tem solução. Não adianta ficar perguntando para alguém. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha isso. E o que ele está dizendo aí? Que cruz que ele está dizendo aí? Qualquer que não tomar a sua cruz. O que é essa cruz aí? Seus problemas, suas lutas. Então, o que a Bíblia está dizendo? Primeira coisa com relação à cruz, você precisa enxergar. Você precisa compreender, você precisa considerar, você precisa conhecer, você precisa conceber que você tem uma cruz para carregar. Tem gente, por exemplo, que não quer saber. Tem gente que fala, eu não quero falar sobre isso. Eu não quero ver, não estou vendo nada, não estou vendo nada. Tem gente que foge da cruz. Então, o que a palavra está dizendo assim? Você precisa, olhando para Jesus como exemplo, você precisa fazer o que ele fez? Ele suportou a cruz. Então, você precisa suportar a sua. De que maneira? Primeiro passo, enxergando quais são as suas cruzes. Quais são as coisas que tipificam a sua cruz? Essa enfermidade, então não adianta reclamar, não adianta fugir dela, suporta, segue a Jesus, porque Jesus vai resolver a sua enfermidade. É meu casamento, suporta, não vai abandonar o seu casamento. A Bíblia não está falando para você abandonar, a Bíblia está falando para você é a minha esposa, suporta. É o meu marido, suporta.
Ah, são os meus filhos, suporta. É o meu trabalho, suporta. Seja o que for, faça o quê? Suporta. O que significa suportar? Ficar por cima ou ficar por baixo? Ficar por baixo. Por baixo. A condição de suportar é agradável? É fácil, mas é o que a Bíblia está mandando fazer. O problema é que as pessoas não querem fazer as coisas que são desagradáveis. As pessoas não estão dispostas a fazer um esforço, um empenho. As pessoas querem o prato pronto, o prato executivo. E a palavra de Deus está dizendo assim: olha, para você poder sair dessa, para você poder vencer, primeira coisa, você tem que suportar. De que maneira? Enxergando onde ela está, reconhecendo o que é a sua cruz. E não também tomar cuidado de não fazer de pequenas coisas um grande problema. Fazer de pequenas coisas, né? Fazer de um palito uma cruz. Precisa tomar cuidado. Tem gente que aumenta. Tem gente que parece que gosta, né? O processo masoquista. Entendeu? Então você precisa, em primeiro lugar, enxergar qual é a sua verdadeira cruz que você precisa enfrentar. Tome a sua cruz. Como que você vai, por exemplo, pegar a sua cruz se você não sabe qual é? Então você precisa enxergar. Segunda coisa, você precisa tomá-la, você precisa trazer ela para si, não colocar na gaveta, debaixo do tapete. Não esconder no mais profundo do recôndito da sua vida. Não. Você precisa conhecer a sua cruz e você precisa tomá-la. Você precisa suportá-la. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira coisa que você precisa fazer: conhecer a sua cruz. Você precisa tomar a sua cruz e você precisa estar crucificado nela, em Cristo Jesus. Vamos ver isso? Gálatas capítulo 2, vai lá, versículo de número 19 e o versículo de número 20, fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo não sou mais eu que, mas Cristo vive em, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, presta atenção, ó. Você precisa enxergar a sua cruz. Você precisa tomar a sua cruz. E você precisa estar crucificado nela. É assim que você vence os seus problemas. É assim que você vence as suas dificuldades. Se você não quiser ver, você nunca vai vencer. Se você não quiser enxergar, você nunca vai vencer. Se você não estiver disposto a suportar, você nunca vai vencer. E se você não se permitir ser crucificado nela, você nunca vai vencer. Porque nunca ninguém venceu a cruz. Todo
todos os que foram crucificados morreram nela. Muitas pessoas, não pensa que foi só Jesus. Muitas pessoas antes de Jesus foram crucificadas, porque, é como eu disse para você, era uma condenação de morte a pessoas que eram uma maldição. A pessoa era uma maldição, crucifica ela. E todos os que foram crucificados antes de Cristo morreram na cruz. E agora a Bíblia está dizendo assim, que você deve enxergá-la, que você deve suportá-la e que você deve estar crucificado nela. Aí você fala assim, mas se eu estiver crucificado nela, eu vou morrer, a minha vida vai ser destruída. Então este é o segredo. Nós devemos estar crucificado nela, mas devemos estar crucificado nela em Cristo. Por quê? Porque Jesus foi o único e o primeiro que venceu a cruz. Por isso que nós temos que olhar para Ele. Espera aí, eu tenho uma cruz. Quem tem uma cruz aqui para carregar? Levanta a mão assim, ó. Muito bem. Então você vai olhar na história. Puxa vida, aquela pessoa foi crucificada, mas o que aconteceu com ela? Morreu. Ou aquela pessoa lá, ela tinha uma cruz, o que aconteceu? Ela não chegou nem a ser crucificada, ela morreu carregando a cruz dela. Ela não chegou nem a ser crucificada, morreu carregando. Então você não vai ter referência, mas quando você olha para Cristo, o que você vê? Você vê Cristo consciente desde o início de quando ele começou o ministério dele, aonde ele ia chegar. Ele sabia que ele ia ter uma cruz para suportar. E a Bíblia mostra que ele não foge dela. A Bíblia fala que ele vislumbra ela, ele enxerga ela. Aleluia. Então, veja bem, se ele é o exemplo da vitória, é assim que nós devemos proceder. Nós devemos enxergar o nosso problema, ver a nossa cruz. E o que ele fez em seguida? A Bíblia fala que ele tomou sobre e levou. Aleluia. Foi caindo e levantando. E foram diversas as quedas que Jesus teve até chegar no... Por quê? Porque a cruz era pesada, porque a cruz que ele carregava nem era dele, era nossa, era a minha e a sua que ele carregava. E a Bíblia fala que ele foi caindo, e diz a palavra de Deus que os romanos capturaram lá uma pessoa para que pudesse ajudá-lo a levar. Talvez Deus vai levantar pessoas para ajudar, diga ajudar, a você levar a sua cruz. Mas ninguém pode levar a cruz que é sua. Ninguém pode levar. É sua. Bate no peito e fala assim, é minha. Você precisa ser cristão. Nós não temos medo da cruz, porque nós somos cristão. Cristão vem de quem? De Cristo. E nós não temos medo da cruz, por quê? Porque o nosso Cristo venceu a cruz. Nós temos a receita, nós temos o histórico, nós temos o trajeto. Se nós formos nas pisaduras dele, nós seremos sarados. Aleluia, glória a Deus. Mas eu não quero que você vá enganado, porque antes dele carregar a cruz, é bem verdade que a Bíblia fala que ele foi açoitado. É bem verdade que a Bíblia fala que ele foi esbofeteado. É bem verdade que a Bíblia fala que cuspiram nele, rejeitaram ele. Então, olhe para ele. Se essas coisas acontecerem no meio do seu caminho, olhe para ele. Ele é o exemplo daquele que venceu a cruz. Faz parte do processo, faz parte da sua
vitória. E a cruz nos leva justamente, um dos problemas da cruz é exatamente isso, é a exposição. Se houvesse internet naquele dia, o mundo inteiro estaria olhando para onde? Para a Copa. Estaria olhando para a cruz dele. Então você não pode ter medo. E a Bíblia fala que ele recebeu uma coroa de espinho. E com o caniço, a coroa foi batida para que os espinhos encravassem. E aqueles espinhos deformaram completamente o rosto dele. Ficou inchado. Por isso que nós da igreja evangélica não cremos no santo sudário. O santo sudário é o lençol que cobriram ele enquanto ele ficou ali sepultado. Quando ele ressuscitou, só ficou ali o lenço. E os idólatras, os religiosos, diz que pegaram aquele lençol, porque naquele lençol ficou o rosto de Cristo. Mas você olha lá, é um rosto tão perfeitinho, tão bonitinho, mas não ficou assim o rosto de... ele foi espancado. Aqueles espinhos eram de um material que havia um veneno natural naqueles espinhos, que ficou deformado, os olhos deformados, os lábios deformados. Quando ele foi chicoteado, não foi só as costas que foram alcançadas, mas os chicotes de diversas pontas, e das pontas que nelas, em cada ponta tinha um pedaço do osso, que quando era açoitado, grudava na pele, e quando puxava, arrancava parte da carne. Pegava onde pegava. Pegava nas costas, pegava nas costelas, pegava no rosto. A cruz não é um passeio, pessoal. A cruz não é um dia de férias. A cruz não é um dia de príncipe, nem de princesa. A cruz é um martírio. A cruz é um sofrimento. A cruz é uma exposição. A cruz é uma humilhação. A cruz é uma crueldade. Quem quer passar por isso? Ninguém quer. Mas para se ter vitória, precisa estar crucificado nele. Porque assim como ele foi crucificado, foi lá na cruz, não foi no monte Moriá, não foi no monte Sinai, não foi no monte das oliveiras, mas foi lá na cruz, açoitado, esbofeteado, inchado, pregado, vazado com a lança em sua costela. Foi nesse estado de humilhação, foi nesse estado de vitupério, foi nesse estado de crueldade. Então não se assuste com isso, porque foi nesse estado que ele disse: Pai, está consumado. Aleluia. Um dia você vai dizer isso também. Um dia você vai dizer isso também. Pai, está consumado. Eu venci, Pai. Porque quando você acreditar nisso, e quando você não fugir dos seus problemas, quando você enxergar seu problema, quando você carregar seu problema, e quando você se permitir ser crucificado nele, não vai ser você que está lá, mas você vai estar crucificado em Cristo, e não vai ser mais você que vive, mas Cristo vai viver em você. Aleluia.
E se Cristo vive em você, ninguém vai poder vencer você. Ninguém vai poder separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E veja que no versículo que nós lemos, lá de Hebreus, vai lá. Não tenha medo, diga assim: eu não tenho mais medo da cruz. Nunca, nunca, nunca tenha medo da cruz. Nunca tenha medo, nunca fuja. Esteja sempre pronto para enfrentar. Mas, pastor, o meu problema é maior, a minha cruz é maior. Pastor, eu não tenho força. Senhor, disse o profeta, Senhor, abre os olhos dele, porque ele não está enxergando direito. Deus abriu os olhos do moço, e o moço olhou de novo, e ele disse assim: maior é os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. O seu problema pode ser maior do que você, pode ser mais forte do que você, mas não é maior do que aquele que está com você, do que aquele que está em você. Já diga assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Agora presta atenção nisso. Nós vamos fechar a mensagem. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Olha o que a Bíblia fala. Capítulo 12 de Hebreus, versículo número 2. Olhe firmemente para o autor e consumador que é quem? Fala para quem está do seu lado. Fala: por que você está olhando para mim? Fala aí. Fica olhando para mim, falando de mim. Fala aí, por que você está falando de mim? Fala aí, fala aí. Não olha para mim não, olha para Jesus. Sabe por que a gente olha para os outros? E fala dos outros? Para a gente tentar fazer dos problemas dos outros maiores do que os nossos. Mas não são. Não são. Os problemas dos outros são tão grandes como os nossos. Então, nós precisamos olhar para quem? Para Jesus. E aí ele ensina, o qual, em troca da pastor, por que eu vou olhar para a minha cruz? O que eu vou ganhar? Pastor, por que eu vou suportar a minha cruz se eu posso deixar de lado? Pastor, por que eu vou me permitir ser crucificado nela para ver se eu vou vencer ela, se eu posso deixar ela para lá? Porque se você fizer tudo isso, o que te espera? Está escrito aí. O que te espera, a Bíblia fala que Jesus fez tudo isso em troca da alegria que lhe estava. Quem tem uma maldição, uma cruz para carregar aqui? Quem tem? Você tem? Muito bem. Mas isso não é o seu fim. Depois da cruz existe uma alegria que lhe está proposta. Mas essa alegria proposta, ela não vem antes e nem no meio, ela está depois ela está do lado de lá do rio. Você tem que passar. Ela está do lado de lá. Fala assim: ela está do lado de lá. Você tem que passar.
Então por que Cristo fez isso? Porque ele arriscou? Não, ele não arriscou nada. Ele sabia que ele ia vencer. E ele sabia que depois da cruz havia uma alegria que já estava proposta. Então diga assim, existe uma alegria proposta. Aí ele fala assim, que por causa dessa alegria que estava proposta, ele suportou e de que maneira que ele suportou a cruz? Não fazendo caso da não fazendo caso da humilhação. Pastor, mas eu não quero ser humilhado. Não faça caso disso não. Os humilhados serão... Que gostoso, né? Fala de novo, os humilhados serão o quê? Gostoso isso. Não é verdadeiramente, a palavra de Deus não é loucura para o mundo. Você acha que o mundo entende isso? Mas você entende, não entende? Quem entende aqui nessa noite, quem entende? Não faça caso da ignomínia. Por quê? Porque existe uma alegria proposta. E quem propôs não é o homem nem o filho do homem. Quem propôs é o próprio Deus. E não é para mim, não é para o outro. É para cada um de nós. Existe uma alegria proposta para mim. Existe uma alegria proposta para você. Quem crê nessa pregação? Quem crê nessa? Diga, eu creio, Senhor. Não fazendo caso da ignomínia. Não faça caso da crueldade. Pastor, mas é muito cruel o que estão fazendo comigo. Não faça caso. Não se esbarre nisso. Não tropece nisso. Levanta a sua cabeça e olhe para quem? Ele está onde? Para baixo, para cima. Como é que para você olhar para Jesus, você tem que olhar de que maneira? Para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima? Olha para cima, irmão. Ainda que a crueldade force você, ainda que os teus olhos carnais sejam obrigados, pastor, mas eu fui atropelado e eu estou aqui de cabeça para baixo. Os teus olhos carnais estão para baixo, mas os teus olhos espirituais estão para cima. Aleluia! Olhe para cima. Não faça caso da ignomínia. Não fazendo caso da ignomínia. E por causa disso, agora, aquele que pela primeira vez venceu a cruz, o único que venceu a cruz, agora está sentado aonde? À destra do trono qual foi a promessa dele? Aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Diga, eu vou sentar lá. Fala, eu vou sentar lá. Eu vou sentar lá. É para você mesmo. E nada vai te impedir. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você. E vai te fortalecer. E um dia você vai poder dizer: Pai, diga comigo, Pai, vai ensaiando, vamos fazer um laboratório, fala assim, Pai, está consumado. Você sabe que diante de certas coisas, eu vou te confessar, tem gente que pensa que eu não sei se vê, né? Eu também não ligo para quem vê, mas se alguém vê, acho que pensa assim, né? Acho que é meio louco, né?
Ou agora está chegando a idade, já está. Mas tem hora que eu falo com Deus. E às vezes as pessoas podem achar que estou falando sozinho, né? Mesmo na minha caminhada, mesmo no começo de alguma história, ou quem sabe na metade dela, eu vou declarando isso, eu vou ensaiando o que eu vou falar lá no final, e eu vou falando com Deus, eu falo para Deus, Pai, está consumado. Às vezes não é a hora ainda, mas eu sei que a hora vai chegar, e a hora que a hora chegar, eu vou estar preparado para poder falar, porque tem gente que a hora chega e a pessoa não fala. Tem gente que Deus manda o milagre, Deus manda o livramento, Deus faz a obra, e a pessoa fala assim, puxa que sorte, não é que deu certo? Eu não falei para você? Irmão, a glória que é tua, a glória que é dos homens é mas a glória que é de Deus é de Deus. Ensaia comigo, fala assim, Pai, está consumado. Fecha os teus olhos e sente esse momento. Fecha os teus olhos e vive a tua história. Enxergue a tua cruz, toma ela sobre si, permita ser crucificado nela em Cristo e ensaia o cenário, fica de pé, aleluia, fecha os teus olhos e ensaia o cenário, e você vai dizer daqui a pouco, você vai dizer, Pai, está consumado, porque você vai ensaiar, porque isso vai acontecer na sua vida. Esse dia vai chegar. Esse momento você vai estar vivo para viver na terra dos viventes. Então fecha os teus olhos e ensaia, e diga, Pai, está consumado, Pai, está consumado. Fala 2, fala 3, fala quantas vezes você quiser. Ensaia nesta noite, porque Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Quem crê nisso, levanta a mão. Quem creu e levantou a mão, sai do seu lugar e vem aqui para o altar e fala, eu vou dizer aí na frente do altar, pastor. E vem para cá, vem crendo. Acha a tua cruz agora, toma ela sobre si e venha. Traga ela. Ela está com os dias contados, ela está com os momentos contados. Aleluia, glória a Deus, hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Oh meu Jesus, aleluia. Olhe para mim, pergunta para quem estiver mais perto de você, pergunta assim, fala, sua cruz é pesada? Sua cruz é pesada? É? Fala para essa pessoa, fala, a minha é mais pesada, fala. A minha é mais pesada. Aleluia. Mas você tem um testemunho também, não tem? Você tem. Então, sabe, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua história, e tem que ser resolvida. Você quer ver? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, fala, quer trocar a sua pela minha? Fala aí. Quer trocar? A minha é de cerejeira, a minha é de mogno. Não importa do que é, não importa se a sua é uma enfermidade, se é um problema profissional, não importa que é cruz é cruz. Quer uma cruz de ouro? Vai resolver, porque é de ouro. Você quer uma cruz de brilhante? Cruz é cruz. Cruz não presta.
cruz tem que ser vencida. Pode ser jogada fora? Não pode. Pode ser guardada? Esquecida? O que vem fazer com ela? Céu. Como é que eu venço ela? Olhando para o único que venceu. Nós temos um exemplo, pessoal. Por isso que ele começa lá no texto dizendo assim, ó, diante de tantas testemunhas. Sabe, houve gente que testemunhou isso. Tinha gente que tinha uma cruz com certeza muito mais pesada do que a nossa, que estava lá crucificado com ele. E por que era muito mais pesada do que a nossa? Porque hoje a nossa tem a dele como referência. Mas pensa nisso, aquele ladrão não tinha ainda referência, porque Jesus ainda estava vivo na cruz. E a fé daquele homem foi sobrenatural. Foi maior do que a minha, foi maior do que a sua, foi maior do que a nossa junta. Sabe por quê? Porque hoje nós sabemos que Cristo vem, mas ele ainda não tinha vem. E aquele homem olhou para Cristo e disse assim: quando entrares no teu, quando o Senhor vencer essa situação aí, ele creu antes de acontecer. Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurados são os olhos que não viram, mas creram. Quando entrares no teu, ele estava crucificado, mas ele já viu Cristo entrando no reino celestial, sendo recebido pelos anjos. Quem vem lá? Abram-se os portais e deixa entrar o rei da... Ele viu isso. Ele viu isso. Ele viu. Quando tu entrares no teu reino, lembra-te de... O que Jesus disse para ele? Já venceu. Hoje estarás comigo no... Levanta a tua mão direita, tem que ser a direita. Não vai, tem gente que confunde, levanta a esquerda, mas levanta a direita. E diga assim: isso vai acontecer comigo também. Fala: eu vou vencer também. Fala assim: eu vou dizer: está consumado. Acabou. Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo eu quero te agradecer, porque a tua palavra, ela não é pregada, meu Deus, à toa, e ela sempre alcança, meu Deus, os objetivos pelos quais ela é pregada, Pai. E eu sei, meu Deus, que esta palavra, ela veio para o meu coração, Senhor, e eu sei que ela veio também para tantos quantos corações nesta noite puderam receber, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, para que o Senhor, meu Pai, nesta hora, possa, ó Deus, não tomar, Senhor, a vida de cada um aqui, para que eles possam crer que isso um dia vai acontecer. Meu Deus, não, eu quero te pedir para que o Senhor possa produzir em cada coração aqui, meu Deus, a certeza agora, neste momento, que no céu já está acontecendo, meu Pai. Já está acontecendo, porque, meu Deus, o Senhor não ia mexer com a gente, o Senhor não ia falar dessa maneira com a gente, para a gente ficar, meu Deus, perdido com a cruz, para a gente ficar crucificado na cruz. Nós não vimos ainda, mas o Senhor já viu a nossa vitória. Nós ainda não estamos vivendo, mas o Senhor já escreveu a nossa vitória, meu Pai, e eu creio nela, Senhor, e eu tomo posse dela, Pai. E eu declaro, meu Deus, que essa cruz, ela já está vencida, ela já está derrotada, meu Deus. Eu já vou me preparar, meu Deus, não mais para essa, eu já vou me preparar para próximas que vão vir, Senhor, porque assim como essa já está vencida, as próximas vão ser vencidas também, meu Deus, porque, meu Pai,
já não sou mais eu que vivo, mas o Senhor que vive em mim, meu Pai. Eu estou preparado. Diga, eu estou preparado. Meu Deus, prepara teu povo para estar, meu Deus, pronto, meu Deus, para poder, Senhor, olhar, para poder, meu Deus, suportar e para poder, meu Deus, vencer esta cruz, meu Senhor, que para os olhos do mundo não tem solução, não pode ser, meu Deus, vencida, mas pelo poder da tua palavra, não só pode, como ela já está vencida, ela já está derrotada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Para isso, meu Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, fortalece cada um que está diante do altar, Senhor. Tira a fatiga, porque está escrito: não fatigueis. Tira a fatiga, Senhor. Tira o cansaço. Tira o cansaço e coloca agora, derrama aqui uma chuva, Senhor. Uma chuva, Pai, de perseverança, meu Deus. Venha inundar, meu Deus, inundar. Abre as tuas mãos para o céu. Fala assim: Senhor, inunda o meu coração com toda a perseverança do céu. Põe a mão no teu coração agora. Meu Deus, venha e derrama essa chuva, meu Deus, sobre nós, Pai. E faça o teu povo perseverar, Senhor. Faça o teu povo, meu Deus, acreditar, meu Deus. Faça o teu povo, meu Pai, despertar. A alma que estava desmaiada, a alma que estava, meu Deus, assombrada, a alma que estava assustada, a alma que estava, meu Deus, sem saída. Em nome de Jesus eu te digo, como Jesus naquele dia disse para Lázaro: sai para fora agora. Sai para fora dessa escuridão. Sai para fora dessas trevas, sai para fora desse túmulo, sai para fora dessa morte, sai para fora agora, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que Lázaro ouviu e Lázaro atendeu. Se você ouviu, atenda o chamado de Deus nesta hora. E sai para fora do teu esconderijo, e sai para fora da escuridão, e sai para fora desse quarto escuro, sai para fora do seu coração, porque eis que já brilhou a luz sobre ti. Eis que já brilhou a luz. Diga: o Senhor dos exércitos está comigo. Diga: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode aplaudir, glorificar a Deus. Pode adorar a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Está consumado, está consumado. Quem crê, diga: está consumado. Quem crê pode dizer: está consumado, 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 consumado. O meu Deus é especialista em cruz. Especialista. É só segui-lo. Amém? Louvado seja Deus. Amanhã, uma segunda-feira. Você sabe que segunda-feira para muita gente é um dia difícil, mas para nós é um dia abençoado. Tome a cruz da segunda-feira e siga a Cristo, e com certeza você vai poder dizer no final da segunda-feira: está consumado. Amém. Quem crê nisso? Diga: vai ser uma semana abençoada. Abre bem a sua mão. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, porque nós saímos daqui nesta noite, meu Deus, com o nosso coração preparado, destemido e encorajado, para poder, meu Deus, alcançar
todas as vitórias que a nós estão relacionadas no céu. Existe uma alegria proposta, da qual nós vamos alcançar. E para isto eu te peço, abençoa teu povo, numa semana, meu Deus, de vitória, com a graça do teu Filho Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e poderosa do Espírito Santo, agora e para todos sempre. Quem crê e recebe, diga comigo, amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se acrescentar um glória, fica melhor. Aleluia.